contrário do mês retrasado, que eu achei que foi um mês que super se arrastou, eu achei que o mês de junho voou. Então, provavelmente, tudo que não aconteceu no mês de maio deixou pra acontecer no mês de junho, justamente pra me dar essa impressão de que eu dormi num domingo e acordei já numa sexta. E falando no shuffle passado, uma coisa que eu esqueci de mencionar e que eu fiquei muito fula da vida comigo mesma por causa disso é a categoria músicas. Poxa, eu queria muito ter falado que em abril eu fui no show do Incubus, então eu passei o mês de maio inteirinho ouvindo Incubus, porque aquele show mal tinha acabado, já tava me deixando saudades. Acho que o mês de junho não foi muito diferente, porque eu continuei escutando a minha playlist do Incubus. E é exatamente na categoria música que eu vou começar esse vídeo, então. Além de Incubus, eu também escutei bastante um álbum novo de uma banda que não é muito conhecida no Brasil, mas eu gosto bastante, que se chama Highly Suspect. No final do ano passado, eu acho, eles lançaram um novo álbum e se chama As Above, So Below. Eu ando escutando bastante esse álbum no momento, não foi exatamente quando ele foi lançado, mas foi meio que fazer umas pazes com o Highly Suspect, porque o penúltimo álbum deles tinha, sei lá, pelo menos ao meu gosto, tinha deixado um pouco a desejar. Eles mudaram radicalmente o estilo de música deles nesse penúltimo álbum, e eu acho que neste álbum novo eles meio que resolveram fazer as pazes também com o que eles faziam antes. Pra quem não conhece, o Highly Suspect é um trio nova-iorquino. Eles fazem umas músicas bem legais, assim, um rock contemporâneo, mas eu acho que é uma banda relativamente nova, bem legal. Eles têm um som muito maneirinho. Super recomendo, eu sempre panfleto eles pra todo mundo desde, sei lá, meados de 2017, eu acho que foi quando eu comecei a escutá-los. Se bater uma curiosidade em você e quiser conhecer alguma música do Highly Suspect, procura por Lydia ou Serotonina, que eu acho que são as músicas mais legais deles. Nesse finalzinho de junho eu ganhei um baita presentão da minha melhor amiga e eu fui no show da Black Circle, que é uma banda brasileira. Eles têm som autoral, mas eles excursionam pelo Brasil fazendo covers do Pearl Jam. E nesse show especificamente, nós fomos ver um projeto deles que rolou no Teatro Bradesco aqui em São Paulo, que eles tocam as músicas do Pearl Jam junto com uma orquestra de cordas. E o resultado foi lindamente surpreendente. Os arranjos que a banda criou para tocar músicas como Present Tense, Future's Days e outros clássicos do Pearl Jam, como Alive, por exemplo, ficaram sensacionais. Esse projeto com orquestra, eles também estão excursionando pelo Brasil afora, então se você é fã de Pearl Jam, vale a pena conferir se vai rolar aí na sua cidade, porque vale cada minutinho da sua atenção. E nesse mês, eu fiz uma visitinha à minha loja de discos preferida, que na verdade é um sebo de discos. Ela se chama Eric Discos e fica em Pinheiros, em São Paulo. Eu evito muito ir nessa loja de disco porque é inevitável lá só pra ver. Mas compensa muito porque os preços dos vinis lá são muito bons. E todos eles têm um ótimo estado, então vale muito a pena garimpar. Eu sempre encontro coisas que eu sempre quis ter, mas eu nunca encontrei para comprar em lugar nenhum. E nesse meu passeio, eu escolhi 2 vinis do Glenn Miller. O Glenn Miller, ele tocou com várias pessoas muito famosas já, como o Louis Armstrong, como o Frank Sinatra. Ele também já fez trilhas sonoras para filmes bem antigos. Eu sou apaixonada por esse tipo de música, então eu peguei 2. Esse que é especificamente de trilhas sonoras e esse aqui que são de outros clássicos. Além do Glenn Miller, eu também peguei 2 super clássicos, que é As Quatro Estações de Vivaldi. Nem acreditei quando eu encontrei esse vinil pelo preço que ele foi. E um Tchaikovsky. E acredite se quiser, esses 4 vinis custaram menos de R$100. Tá entendendo por quê? É muito complicado visitar essa Eric Discos. Aí nesse mesmo dia que teve o rolezinho no Eric Discos, a gente saiu de casa, na verdade, precisamente para ir na Feira do Livro, que rolou na Praça Charles Miller,
aqui em São Paulo também. E falando especificamente sobre esse evento, acho que vale a pena pelo evento, né, para você ver os painéis com os autores que aparecem por lá, para você de repente ver como é que é na movimentação ali dos estandes das editoras. Mas falando de preços para compra de livro, eu achei que não estava compensando. Infelizmente, a gente vive numa era em que a Amazon e a estante virtual acabam batendo o preço de todas as livrarias físicas. Eu acabei levando somente 2 livros que estavam bem compatíveis com os preços da Amazon. O primeiro é esse, A Estrangeira. Eu não conhecia esse livro antes de vê-lo na Feira do Livro e eu gostei muito da sinopse, que basicamente é a história de uma mulher que nasceu no Brooklyn, mas ela é filha de imigrantes italianos, os pais são surdos e depois de um tempo ela acaba voltando para a aldeia italiana onde os pais viviam antes. Depois ela se muda para Londres e ela sempre tem essa sensação de não pertencimento, já que ela acaba crescendo em um lugar que os pais não cresceram e depois ela vai para onde os pais cresceram, mas ela percebe que não é o lugar dela ali, enfim. Eu tô muito curiosa para ver essa história e eu espero trazer a resenha muito em breve aqui pro canal. E o outro livro, que é o novo lançamento da Valerie Perrin, que é o Querida Tia. Eu li 3, eu sou do time de que amou o livro 3, porque tem gente que não gosta, né? Eu sou do time que amei. Tenho Água Fresca para as Flores, mas ainda não li. E eu acho que eu vou passar o Querida Tia na frente do Água Fresca, que é o primeiro livro da Valerie. E as leituras que eu fiz no mês de junho foram As Pequenas Alegrias. Eu amei essa história. Eu não vou ficar mais falando quanto eu amo Virginia Grimaldi aqui, porque a cada vídeo que eu faço eu tô falando isso. Mas eu fiz uma resenha muito caprichada aqui no canal, então se você quiser assistir, fica aí a dica. Esse livro ele fala sobre maternidade, sobre momentos distintos da maternidade, sobre uma mãe que vai iniciar a sua vida de mãe, vivendo ali no recorte da história, os percalços que é ter um filho prematuro. E do outro lado a gente tem uma mãe que está se preparando para retomar a sua vida só, já que os seus 2 filhos já saíram de casa porque cresceram, foram bater asas. Uma história muito bonita, ela traz diversas perspectivas diferentes da maternidade. E eu super recomendo para qualquer idade, mesmo que você sequer seja mãe e que nem tenha o intuito de ser, como é o meu caso. E outro livro que eu acabei de ler é o mais novo lançamento de Taylor Jenkins Reid, que é o Atmosfera. Eu sou apaixonada por essa autora. Eu tava esperando muito ansiosamente por esse livro. Finalmente ele saiu no começo de junho. Eu corri para garantir o meu exemplar e já corri para fazer a leitura também. Foi uma leitura que eu não tive nada de pressa. Eu não queria me despedir dos personagens. Essa autora, ela tem esse dom de fazer essas histórias em que você se apega muito aos personagens ao ponto de você não querer mais se separar deles. E com a Atmosfera não foi diferente. Eu também já fiz essa resenha, tanto aqui no meu shorts, como também lá nas minhas redes sociais, que tem a história de uma professora universitária que sonha desde pequena em ser astronauta. E nessa história nós vamos acompanhar a Jo se tornando uma astronauta da NASA. Dentro dessa experiência dela, né, de toda essa preparação para ela ir para o espaço, ela também vai embarcar numa jornada de autoconhecimento. Ela vai entender muitas coisas sobre ela que ela nunca tinha enxergado antes. Não quero ficar me aprofundando muito na história, porque o elemento surpresa é justamente você descobrir com ela o que é essa descoberta. Aí, voltando nesse rolezinho em que a gente foi na Feira do Livro e que a gente foi lá para Eric Discos, a gente aproveitou que a gente estava por Pinheiros e nós fomos conhecer a Bibla, que é uma livraria, café que anda sendo muito falado, principalmente no TikTok. A gente foi ver qual que era da Bibla. Eu tinha visto um vídeo com um bolo maravilhoso de lá e fiquei morrendo de vontade de conhecer. O ambiente também parecia ser muito legal. E realmente é um espaço muito bonito, muito acolhedor, muito aconchegante. A minha experiência acabou não sendo a que eu esperava, porque o lugar estava muito cheio. Eu acho que a gente acaba não tendo muito espaço
para contemplar, né, o lugar. Justamente por isso, porque você precisa ir lá consumir e ir embora logo, porque tem outras pessoas querendo também usar a mesa. Eu gostaria de voltar lá em uma outra oportunidade, em dia de semana, sei lá, não num sábado que estivesse completamente cheio. Agora, falando sobre o que eu assisti, no mês de junho teve 2 lançamentos que eu tava super empolgada pra assistir. O primeiro foi o Extermínio 3, A Evolução, que eu fiz também uma baita resenha aqui no canal. Se você quiser assistir, fica à vontade pra vir aqui no meu perfil e procurar por esse vídeo. Que nada mais é que a continuação do filme Extermínio 1, que é conhecido lá fora como 28 Dias. Acho que foi um dos primeiros filmes que o Cillian Murphy atuou. E nessa história nós vamos conhecer uma família que vive numa aldeia, tem lá uma realidade completamente analógica. E essa história se passa 28 anos depois do filme Extermínio 1. E o filme que eu acabei de assistir, eu, como uma fã incondicional de Fórmula 1, tinha que marcar minha presença dentro de uma sala de cinema. Foi o Fórmula 1, o filme, estrelado pelo Brad Pitt. E ele foi produzido pelo Lewis Hamilton, um cara que eu torço por demais. Não só dentro das pistas, mas fora dela também. E eu acabei de fazer uma resenha bem fresquinha sobre esse filme, que tá aqui também no meu shorts, lá nas minhas redes sociais. Passei todas as minhas impressões em apenas 2 minutos sobre esse filme. Aqui nós vamos conhecer a história do Sonny, que é um piloto veterano que recebe um convite para voltar às pistas da Fórmula 1. Esse convite veio de um ex-parceiro de escuderia dele, lá na época que ele corria, nos anos 90. E que agora ele é dono de uma escuderia que tá meio mal das pernas, então ele chama o Sonny para tentar dar uma revitalizada aí no time dele. É um filme que traz umas mentiradas que a FIA jamais permitiria que um piloto fizesse aquilo dentro de uma pista, mas precisava ter uma história, então eles criaram umas maluquices aí pro Brad Pitt fazer dentro de um carro. E muito embora tenha um roteiro bem fraquinho, a direção artística desse filme é sensacional, então vale a diversão. E aí, em casa, eu assisti alguns filmes. Acho que junho foi um mês em que eu mais assisti filmes em casa. Comecei o mês assistindo Herege. É um filme que mistura um pouco de suspense, um pouco de terror, mas ele tem uma crítica muito feroz em cima dessas questões religiosas e como as pessoas usam a religião para manipular as outras. Eu até pensei em fazer uma resenha sobre esse filme com vários spoilers, falar justamente sobre essas mensagens camufladas no decorrer do filme, mas acabei perdendo o timing disso e ficou para próxima. Outro filme que eu assisti que eu achei fantástico que está no Prime Video, é o Conclave. Eu demorei muito para assistir esse filme. É um filme fantástico, é um filme que te prende a todo minuto. É um filme tenso, extremamente bem trabalhado no roteiro, que tem um plot que você fala, meu Deus, que sensacional. Um injustiçado do Oscar. Aí, dia desses, eu assisti o dublê. Um filme que muita gente me falou bem. Eu comecei achando uma porcaria, mas do meio pro final, esse filme ele foi ficando cada vez melhor. E eu não sei nem explicar por quê. É um filme bem divertido. Se você não sabe de que se trata, ele é estrelado pelo Ryan Gosling. Conta a história de um dublê de Hollywood que ele sofre um acidente e aí ele abandona a carreira e fica muitos anos aí num hiato e depois ele é chamado de volta, mas eu não vou nem me meter a besta de fazer uma sinopse disso, porque ele se enfia em tanta coisa esquisita ali que eu vou acabar me embananando toda pra contar, então deixa pra lá. É um filme que ele começa bem bobo mesmo. A troca dele ali com a Emily Blunt é bem superficial, bem chatinha, mas na medida que as cenas de ação vão dominando o filme, parece que a coisa engrena ali e aí no final você tá rindo e nem percebe a hora que o seu mood mudou. E o último filme que eu assisti aqui em casa, que eu também fiz resenha nas minhas redes sociais e também tá presente aqui nos shorts, é o Rivais, um filme estrelado pela Zendaya. É um tipo de história que você começa assistindo sem dar absolutamente nada, mas é um filme que entrega tudo.
a direção é maravilhosa, o roteiro é perfeito. A história ela é contada de uma maneira muito fatiada e não linear, mas que faz todo sentido pro decorrer da trama. Principalmente de como o diretor quer que você se sinta enquanto ele nos mostra essa história. E a trilha sonora de Trent Reznor, maravilhosa. Eu deixei muito a desejar no mês de junho, no quesito séries, mas na verdade eu venho deixando a desejar há muito tempo nesse quesito. Uma série que começou lá no final de maio e que se estendeu por todo o mês de junho e que agora o último episódio vai ser agora no mês de julho, é a Long Way Home. Na verdade não é uma série, né? É uma série documental que é estrelada pelo Ian McGregor e seu melhor amigo Charlie. Já é a 4ª temporada dessa série documental. Eles percorrem alguns países de moto. A primeira temporada, eu não lembro especificamente qual era qual, tá? Eu não lembro se eles começaram com a Long Way Down ou se era a Long Way Around, mas uma dessas, a Long Way Down, eles vão da Europa para a África. A Long Way Around, se eu não me engano, eles ficam ali pela Europa e Ásia. Aí depois veio a Long Way Up, que na verdade foi a primeira que eu assisti, que é a 3ª temporada. Mas eu comecei pela Long Way Up e depois eu descobri que existiam essas outras duas, que eles partem da América do Sul e terminam lá na América do Norte. Então eles percorrem as Américas com uma moto elétrica. Eles passam uns baita perrengues por causa disso. Agora eles fizeram a Long Way Home. Como eles estão com um pouquinho mais de idade, eles acabam percorrendo ali os países nórdicos, já que eles são ali da Escócia, Londres e tudo mais. Então eles ficam ali meio que em casa, né? É uma série documental maravilhosa. Eles trazem cenas incríveis de lugares que são de tirar o fôlego. Dá muita vontade de viajar para os lugares que eles vão visitar. Dessa vez, no Long Way Home, eles não passam por tantos perrengues assim. Talvez o único perrengue que eles passam de verdade é porque eles vão com motos antigas, né? Com motos vintage. Então, a moto do Ian quebra umas 40 vezes durante o percurso. Uma série muito conforto pra mim. Assistir os episódios é uma espécie de abraço. Os dois, eles são muito divertidos, eles são muito carismáticos. O Ian McGregor é um cara extremamente humilde, ele se diverte com tudo, até com os perrengues. O Charlie também, igualzinho. Não é à toa que eles são grandes amigos. É uma série documental que eu já fiz resenha há uns 3 anos sobre e eu recomendo o panfleto pra todo mundo. O meu irmão assinou a Apple TV de tanto que eu ficava enchendo o saco dele pra assistir essa série. Todo mundo que acaba assistindo super se apaixona por ela também. E é isso, pessoal. Essas foram as minhas coisinhas consumidas do mês de junho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, comentem aqui, deixem nos comentários quais foram as séries, filmes, música, livros, qualquer coisa que vocês consumiram nesse mês de junho e super querem panfletar para todo mundo. Se você gostou desse vídeo, vai lá, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!